Estamos no ano 130 depois de Cristo. O cenário é a cidade de Nablus, na Samaria, mas o nosso protagonista não é judeu nem samaritano. Ele é um jovem romano, filho de colonos pagãos. Seu nome é Justino. Diferente de muitos jovens de sua época que buscavam glória militar ou riqueza no comércio, Justino tinha uma fome diferente. Ele queria a verdade. Ele queria saber quem era Deus e qual o propósito da alma humana. E no mundo romano, se você queria respostas para essas perguntas, você não ia a um templo sacrificar um touro. Você ia para a escola de filosofia. Justino vestiu o pallium, o manto característico dos filósofos, e começou sua peregrinação intelectual. Uma jornada que ele mesmo descreve com um toque de humor e ironia em sua obra Diálogo com Trifão. Primeiro, ele se matriculou na escola de um mestre estoico. O estoicismo era a filosofia da moda, a favorita dos imperadores. Eles ensinavam o autocontrole, a lógica e a indiferença à dor. Justino estudou com ele por um bom tempo, mas acabou saindo frustrado. Por quê? Porque, segundo Justino, o mestre falava muito sobre ética, mas admitia que não sabia nada sobre a natureza de Deus e, pior, dizia que esse conhecimento não era necessário. Justino queria Deus, não apenas boas maneiras. Então ele procurou um peripatético, um seguidor de Aristóteles. Esse mestre era astuto e muito inteligente. Mas depois de apenas alguns dias de aula, o mestre pediu a Justino que pagasse as mensalidades adiantadas para que a convivência fosse proveitosa. Justino, indignado, abandonou a escola, dizendo que aquele homem não era um filósofo, mas um mercador de palavras. Ainda esperançoso, ele foi até um mestre pitagórico. Os pitagóricos eram místicos, fascinados pelos números e pela harmonia do universo. O mestre olhou para Justino e perguntou: "Você conhece a música, a astronomia e a geometria?" Justino disse que não. O mestre respondeu: "Então não posso te ensinar. Como você quer compreender o divino se não compreende a harmonia das esferas?" E Justino foi rejeitado. Desiludido e prestes a desistir, ele encontrou o platonismo. O platonismo! Finalmente, Justino sentiu que sua alma criava asas. O mestre platônico falava sobre o mundo das ideias, sobre a beleza imaterial, sobre a ascensão da mente até a contemplação do bem. Justino ficou fascinado. Ele passava dias em silêncio, tentando purificar sua mente para ver a Deus. Ele achava que estava prestes a alcançar a sabedoria suprema. Foi nesse estado de êxtase filosófico que ele decidiu caminhar sozinho por uma praia deserta, provavelmente perto de Éfeso, para meditar. Enquanto olhava para o mar, viu um velho caminhando logo atrás dele. Um homem simples, de barba branca, que não parecia um filósofo, mas tinha um olhar profundo e sereno. Justino, incomodado com a interrupção, perguntou o que ele fazia ali. O velho respondeu que estava esperando alguns membros da família. E então começou um diálogo que mudaria a história do Ocidente. O velho perguntou a Justino: "O que você estuda, meu jovem?" "Filosofia", respondeu Justino com orgulho, "pois a filosofia é a ciência do ser e o conhecimento da verdade." O velho sorriu e começou a fazer perguntas socráticas, desmontando a arrogância de Justino. Ele perguntou: "Como os filósofos podem conhecer a Deus se nunca o viram nem o ouviram? Como Platão pode dizer que a alma é imortal por natureza se ela foi criada?" Justino tentou defender seus mestres, mas a lógica simples e devastadora do velho o deixou sem chão. O velho mostrou que a razão humana sozinha é como um olho no escuro. Ela tem a capacidade de ver, mas sem a luz não vê nada. Derrotado, Justino perguntou: "Se nem Platão nem Aristóteles sabem a verdade, onde posso encontrá-la? Quem são os mestres que devo seguir?" O velho apontou para o passado. "Muito antes desses filósofos", disse ele, "existiram homens justos e amados por Deus. Eles não falavam por demonstrações lógicas, mas eram testemunhas da verdade. Eles são os profetas." O velho falou sobre Moisés, Isaías e Jeremias, e falou sobre como todas as profecias convergiam para um único homem, Jesus de Nazaré. Antes de ir embora, o velho disse a Justino: "Quanto a ti, reza. Reza para que as portas da luz te sejam abertas,
pois ninguém pode ver ou compreender essas coisas se Deus e o seu Cristo não lhe concederem a compreensão. O velho desapareceu e Justino nunca mais o viu. Mas naquele momento, algo aconteceu. Justino escreve: uma chama se acendeu imediatamente na minha alma. Ele percebeu que a filosofia grega era uma preparação, uma sombra, mas Cristo era a realidade. Justino não abandonou o manto de filósofo. Pelo contrário, ele continuou a usá-lo. Mas agora ele caminhava pelas ruas de Roma não como um buscador de Platão, mas como um mestre da única filosofia segura e proveitosa. Ele havia encontrado o que procurava, mas encontrar a verdade em Roma era perigoso, muito perigoso. No próximo bloco, veremos como Justino usou sua mente brilhante para escrever uma carta audaciosa ao imperador Antonino Pio, argumentando que os cristãos não eram inimigos do Estado, mas os verdadeiros herdeiros da razão universal. Entraremos na doutrina do Logos Spernaticus. Imagine a cena: um professor cristão, usando o manto de filósofo, caminhando pelas ruas de Roma até o Palácio Imperial, ou pelo menos até um oficial da corte, para entregar um documento. O título do rolo: ao imperador Tito Hélio Adriano Antonino Pio César Augusto, e ao Veríssimo o filósofo. Era a primeira apologia de Justino. Até aquele momento, os cristãos se defendiam escondendo-se ou morrendo em silêncio. Justino decidiu atacar, mas não com armas, e sim com a própria cultura romana. A primeira coisa que ele faz é desmontar a acusação de ateísmo. Ele diz ao imperador: sim, nós somos ateus, em relação aos vossos falsos deuses, mas não em relação ao Deus verdadeiro, Pai de justiça e temperança. Justino argumenta que os deuses do Olimpo, Júpiter, Vênus, Marte, não eram deuses, mas demônios perversos que enganavam a humanidade com mitos imorais. Ele pergunta: como vocês podem adorar deuses que cometem estupros, patricídios e traições em suas próprias lendas? Nós, cristãos, recusamos adorá-los não por sermos ímpios, mas por amarmos a virtude. Mas a grande cartada de Justino vem a seguir. É a teoria do Logos Spermaticus, as sementes do verbo. Justino sabia que os romanos amavam a filosofia antiga, então ele fez uma afirmação chocante. Tudo o que foi dito de bom e verdadeiro por qualquer pessoa, em qualquer época, nos pertence. Como assim? Justino explica que Cristo é o Logos, a razão divina, a mente de Deus que organiza o universo. Antes de Cristo nascer em Belém, ele já existia como essa razão eterna. E, segundo Justino, Deus espalhou sementes, esperma, dessa razão na mente de todos os homens desde a criação. Por isso, quando filósofos como Sócrates e Heráclito buscavam a verdade e viviam de acordo com a razão, lutando contra a mentira e a superstição, eles estavam, na verdade, seguindo a Cristo, mesmo sem saberem o seu nome. Justino tem a coragem de escrever: aqueles que viveram segundo o Logos são cristãos, mesmo que tenham sido considerados ateus, como Sócrates e Heráclito entre os gregos. Pense no impacto disso. Ele estava dizendo que o cristianismo não era uma novidade oriental, mas a conclusão perfeita de toda a sabedoria grega. Platão era apenas um aluno que viu a sombra. Os cristãos eram os alunos que conheceram o mestre. Mas Justino não parou na filosofia. Ele desceu para a vida prática. Ele defendeu a moralidade cristã contra as calúnias de incesto e orgias. Ele descreveu a pureza do batismo e a simplicidade da Eucaristia. Ele desafiou o imperador: investiguem as nossas vidas. Vocês verão que nós pagamos nossos impostos melhor do que ninguém. Nós oramos pelo imperador, embora não o adoremos. Nós compartilhamos nossos bens com os pobres. Nós educamos nossos filhos na paz. E então, ele lança o desafio final, que ecoa até hoje: vocês podem nos matar, mas não podem nos ferir. Essa frase resume o espírito dos apologistas. Matar o corpo não destrói a verdade. Pelo contrário, o sangue apenas rega as sementes do verbo. Infelizmente, nem todos em Roma estavam dispostos a debater com tanta elegância.
Havia um filósofo cínico chamado Crescente, que odiava Justino. Crescente não queria debate, ele queria sangue. E foi a inveja intelectual, misturada com a política brutal, que levou o nosso herói ao seu teste final. No próximo e último bloco, entraremos no tribunal do prefeito Rústico. Veremos não o filósofo escrevendo, mas o mártir falando. Assistiremos aos últimos instantes de Justino e seus alunos e descobriremos por que a igreja lhe deu o título que ele carrega há 2000 anos. Mas Justino sabia que não bastava argumentar filosoficamente. As fofocas sobre o que os cristãos faziam em segredo eram poderosas demais. Diziam que eles comiam carne humana e bebiam sangue. Para acabar com isso de uma vez por todas, Justino faz algo inédito. Na sua apologia, ele escancara as portas da igreja. Ele descreve, passo a passo, como era o culto cristão no ano 150. E para nós, historiadores e fiéis, isso é um tesouro. Ele escreve ao imperador: no dia que se chama Dia do Sol. Note como ele usa o nome romano, Sunday, para se fazer entender. Todos nós nos reunimos num mesmo lugar. E o que acontece lá? Orgias? Sacrifícios sangrentos? Não. Justino descreve: leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Aqui vemos o nascimento da liturgia da palavra. Eles liam os evangelhos, que ele chama de memórias, colocando-os no mesmo nível dos antigos profetas judeus. Depois da leitura e da instrução, ele diz: nós nos levantamos e oramos em comum. E então vem um momento crucial, o alvo de tanta calúnia. Justino não esconde nada. Traz-se pão e vinho com água. Ele explica ao imperador que aquilo não é um pão comum, pois não tomamos estas coisas como pão ou bebida ordinários. Assim como Jesus Cristo se fez carne e sangue para nossa salvação, assim também fomos ensinados que o alimento sobre o qual foi feita a ação de graças é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Ali, preto no branco, no século II, está a doutrina da presença real. Não havia canibalismo, havia mistério, havia Eucaristia. E para provar que a moralidade deles era superior, Justino termina descrevendo a coleta. Aqueles que têm e querem dão o que lhes parece bem, e o que é recolhido é depositado com o presidente, que socorre os órfãos, as viúvas e os que estão doentes. Com essa descrição, Justino rasgou o véu de segredo que cobria a igreja. Ele mostrou que a superstição perigosa era, na verdade, uma escola de caridade e uma celebração da vida. Mas a clareza nem sempre traz segurança. Ao expor a verdade, Justino se tornou um alvo visível. E em Roma, quem se destaca demais acaba encontrando a lâmina da espada. Justino venceu o debate, mas perdeu a vida. Ou talvez, ao perder a vida, tenha vencido o debate definitivamente. Sua franqueza e brilho intelectual atraíram a inveja de um filósofo cínico chamado Crescente. Crescente, incapaz de refutar Justino nos argumentos, recorreu à arma dos covardes, a denúncia política. No ano 165 d.C., durante o reinado de Marco Aurélio, o imperador filósofo que ironicamente desprezava os cristãos, Justino e 6 de seus alunos foram presos e arrastados para o tribunal. O juiz não era um burocrata qualquer, era Rústico, o prefeito urbano de Roma e ex-professor particular do próprio imperador. Era um confronto de gigantes, o filósofo do império contra o filósofo de Cristo. Temos a sorte histórica de possuir as atas do martírio, a transcrição oficial do julgamento. O diálogo é seco, direto e arrepiante. Rústico começa exigindo: obedece aos deuses e submete-te aos imperadores. Justino responde com calma: ninguém pode ser condenado por obedecer aos mandamentos de nosso Salvador Jesus Cristo. Rústico tenta encurralá-lo intelectualmente. Que tipo de doutrinas tu professas? Justino aproveita o tribunal como púlpito. Eu tentei aprender todas as doutrinas, mas acabei aderindo às verdadeiras doutrinas,
as dos cristãos, mesmo que elas desagradem aqueles que têm opiniões falsas. O prefeito, irritado com a arrogância daquele prisioneiro, pergunta: "E onde é que vocês se reúnem?" Ele queria nomes, endereços, uma rede para destruir. Justino, protegendo seus irmãos, responde de forma vaga e profunda: "Onde cada um pode e prefere." Tu achas que todos nós nos reunimos num só lugar? O Deus dos cristãos não está circunscrito a um lugar. Ele enche o céu e a terra. Rústico perde a paciência e vai direto ao ponto. Tu és cristão? Justino: sim, eu sou cristão. Então Rústico se vira para os 6 alunos de Justino. Entre eles estava Caritão e uma mulher, Carito. Um a um eles confessam: eu sou cristão, pela graça de Deus. O prefeito volta-se para Justino com um sorriso cínico. Ele sabia que Justino era um intelectual, um homem que valorizava a mente. Então ele faz uma pergunta para testar a loucura da fé. Ouve, tu que és chamado de homem culto e pensa conhecer a verdade. Se eu mandar te flagelar e te decapitar, tu acreditas mesmo que subirás ao céu? O silêncio deve ter pairado no tribunal. Justino não hesitou. Eu não apenas acredito, eu tenho certeza. Eu sei disso com uma garantia que não deixa dúvidas. Rústico perde a paciência e dita a sentença: aqueles que se recusaram a sacrificar aos deuses e a obedecer à ordem do imperador, sejam flagelados e levados para serem decapitados conforme a lei. Justino e seus companheiros não choraram, não imploraram. A história diz que eles glorificaram a Deus. Eles foram levados ao local da execução. O homem que passou a vida buscando a verdade nas escolas de estoicos, peripatéticos e platônicos, finalmente a encontrou de forma plena diante da lâmina de uma espada romana. Justino morreu, mas sua vitória foi esmagadora. Suas apologias sobreviveram. Seus argumentos de que a fé e a razão não são inimigas tornaram-se o alicerce de toda a teologia cristã ocidental. Sem Justino, talvez não tivéssemos Agostinho ou Tomás de Aquino da forma como os conhecemos. Ele provou que o Evangelho não precisa ter medo da filosofia, da ciência ou da cultura. Porque se Cristo é o Logos, então toda a verdade é, no fundo, uma verdade cristã. O jovem que caminhava frustrado pelas praias de Éfeso, agora descansa na luz que não tem sombras. Ele ganhou o sobrenome mais nobre que a Igreja pode dar. Ele deixou de ser apenas Justino o filósofo. Para sempre, ele será Justino o mártir. No próximo episódio, vamos conhecer um homem que não falava com a gentileza filosófica de Justino, mas com a precisão de um cirurgião. Um homem que usou a lógica para defender a coisa mais absurda do cristianismo, a ressurreição dos mortos. Preparem-se para conhecer Atenágoras de Atenas.